Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Uma boa tarde, um bom começo de noite e um casaca no seu coração. E principalmente que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, um dia muito agitado aí no Vasco da Gama. A gente vai falar muito aqui sobre o futebol profissional do clube. O Vasco agora que volta as suas atenções aí para reformular o elenco. Hoje um dia onde a gente teve já jogadores de saída, uma barca já foi montada, jogadores avisados que estão fora dos planos do Vasco da Gama. E a gente vai falar o nome desses atletas aqui. Bom, a gente vai falar muito aí sobre a venda do Riquelme. Hoje ventilou que um clube italiano teve aqui no Rio de Janeiro os seus agentes para tentar levar o Riquelme. O Vasco foi condenado aí na Justiça do Trabalho novamente. E é o seguinte: não estava aí sendo dito pelos jornalistas que estava tudo em dia? Pois é, a gente vai abordar essa situação. Hoje o Roberto Monteiro também, ele se manifestou, falou aí sobre o plano aí de destituir o Jorge Salgado. Você, da presidência do Vasco, você vai saber quantas assinaturas já foram recolhidas e quantas assinaturas a gente precisa. E outra coisa, a gente vai falar aqui sobre notícia quente aí que teve agora na parte da tarde, comecinho de noite, marcado o julgamento decisivo lá no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, no Pleno, no órgão especial. A gente vai falar muito sobre essas coisas, então me acompanhem até o final. Perfeito? É o seguinte, galera, se inscrevam aqui no canal, principalmente você que está insatisfeito com o atual momento o qual o Vasco da Gama vivencia. Isto é para que a gente possa ter voz ativa dentro do Clube de Regatas Vasco da Gama. Deixe o seu joinha e ative o sininho. Bom, meus amigos, eu vou começar aqui passando duas informações rápidas, tá? Que faz parte aí do noticiário do Vasco. O futebol feminino hoje do Vasco venceu o Duque de Caxias por 4-0 aí pela Taça Guanabara. E os juniores, o Sub-20, venceu o Barra da Tijuca por 3-0 e está na final do OPG. Bom, galera, sobre o futebol profissional do Vasco da Gama. Após o Vasco ser goleado aí pelo Vitória e emendar a quarta derrota consecutiva, o Vasco volta suas atenções agora para o jogo contra o Vila Nova, que acontece na segunda-feira às 18 horas. E também aí para a reformulação do seu elenco. Hoje, 3 jogadores já foram comunicados que não farão parte aí dos planos do Vasco da Gama para 2022. Esses jogadores aí já podem aí conversar com os novos clubes aí que já foram avisados que não fica. Léo Matos, Hernando e Michel deixam o Vasco da Gama. Perfeito? Hoje a gente teve uma notícia também com relação ao Riquelme. Riquelme estaria sendo observado pelo Atalanta da Itália. Essa informação veio lá do jornalista Bernardo Ramos. Inclusive, representantes do Atalanta da Itália vieram no Brasil para poder monitorar o jogador. Então a gente precisa ficar muito atento a essa situação da venda aí do Riquelme, até porque a gente não sabe até quando o Salgado pode ficar. Pode rolar uma venda aí nos bastidores aí e pegar
todos de surpresa. E hoje o Vasco da Gama foi condenado na Justiça do Trabalho. O Ribamar, né, vai receber R$800 mil. Essa condenação veio do juiz Munif Saliba Aoshi, lá da 17ª Vara do TRT, e é o seguinte: os jornalistas tinham dito aí que estava tudo em dia, tudo bacana, que o Salgado pagou tudo, né? E é o seguinte: o Ribamar ingressou com essa ação. A ação era aí de cerca de 1,5 milhão, mas ele vai receber apenas, entre aspas, apenas R$800 mil. Bom, o Roberto Monteiro hoje falou sobre um movimento para poder destituir o Jorge Salgado aí da presidência. Deixa eu abrir aspas aqui para vocês e me acompanhem, tá? Para que vocês possam entender. Abre aspas para o Roberto Monteiro. O objetivo é recolher de 2.500 a 3.000 assinaturas. A informação que eu tinha até as 7 horas da manhã é que havia sido aberto com 300 assinaturas. São de categorias de sócio geral e proprietário. Então esse manifesto ele foi aberto ontem, a gente já tem 300 assinaturas. Eu peço ao senhor, à senhora, que é sócio do Vasco da Gama, que está com a situação em dia, para que você vá lá e assine. Quem falou que é fake news, o próprio Roberto Monteiro está dizendo aí, e parabéns aí pela iniciativa aí. Bom, hoje a gente teve uma notícia vindo lá do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. O pleno do TJRJ, órgão especial aqui do Tribunal de Justiça, marcou data para julgamento do agravo civil. A gente sabe aí que a gente tem 3 ações na Justiça. É a ação do Dr. Walter Brito, a dos Templários e aquela ação lá do Roberto Monteiro. Ou seja, naquela ação do Roberto Monteiro, a gente teve um andamento hoje, o qual foi marcado o julgamento, perfeito? O Levenciano teve aí, junto com o Roberto Monteiro, o seu recurso especial e o recurso extraordinário, ambos indeferidos, e o Roberto Monteiro foi para a segunda instância, para uma instância superior, para que fosse para que a eleição do dia 7 aí pudesse ser validada. Esse é o caminho, rapaziada, normal aí, normal para o processo chegar até o STJD. Seria muita surpresa aí se esse recurso fosse deferido. Então está marcado o julgamento para o dia 29 de novembro de 2021, perfeito? Ainda esse mês, dia 29, é a data da sessão. Esse julgamento vai acontecer às 13h01 da tarde, é isso mesmo, 13h01. Parece até aquela situação de aeroporto, de voo, né? Só para contrariar, coloca aí 13h01. Perfeito? Bom, o link da convocação da AGE eu deixarei na descrição deste vídeo e deixarei também o link e o número do processo para a turma do mimimi não falar que é fake news com relação à marcação desse julgamento aí, que poderá ser decisivo e dar aí novidades com relação à presidência do Vasco. Obrigado pela sua atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu!